Olá, pessoal, boa tarde a todos que estão por aí no YouTube. Vamos fazer aquela tradicional verificação. Como é que está o áudio para vocês? Me deem um retorno aí pelo chat. Olá, pessoal, boa tarde a todos que estão por aí. Estou esperando o retorno do pessoal. Começamos a receber, ok. Ótimo. O som está bom. Joia. Pronto. Essa verificação é importante. Obrigada, gente. Então, estamos hoje reunidos mais uma vez. Está virando hábito, né? Esse horário, 5 horas da tarde. A maioria dos workdays está acontecendo nesse horário. É um prazer ter vocês com a gente. Quando nós nos fazemos a proposição dessas ações, né? A gente fica muito feliz quando vê o pessoal participando, né? A gente vê o sentido do trabalho quando tem gente que é assíduo, está sempre aqui, a gente consegue ver sempre as mesmas participações, algumas participações iguais, é muito bacana isso, né? Então, como eu já expliquei, né, em outros momentos, esse Workday, ele existia no formato presencial, né? Íamos aos campi, ou então um grupo dos campi ia até o CEFOR, para que nós apresentássemos como nós usávamos a tecnologia, como fazíamos educação à distância, né? Trabalhávamos alguma parte ferramental, né? Às vezes o Moodle, às vezes alguma outra demanda que o campus passava. Só que aí, nesse momento, a gente precisou se reinventar e começar a fazer o Workday online, né? E tem sido muito gratificante para a gente, né? Particularmente, tenho gostado muito desse modelo, desse formato, tenho tido bons retornos, né? Esqueci de me apresentar, sou a Mariana, professora do CEFOR, né? Mas o que importa hoje é o nosso tema, né? E a nossa professora de hoje. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que diz respeito a todos nós, né, que trabalhamos com materiais, que trabalhamos com objetos de aprendizagem, que a gente deve ter, né, certos cuidados. Então, é importante a gente conhecer um pouco mais sobre direito autoral, né? E para falar sobre isso, né, a gente tem uma professora extremamente capacitada, né, Roberta, da área de direito. Na verdade, a Roberta tem múltiplas formações, né? Ela é desde técnica e edificações, e direito, e comunicação, e gestão, né? A Roberta é multi. É uma pessoa extremamente competente, vocês vão perceber isso, quem já conhece, né? Quem não conhece ainda vai ter oportunidade. É uma amiga muito querida, né? E estou muito feliz de estar fazendo essa tarde aqui com você, Beta. Vamos passar para o que interessa. E, pessoal, combinamos o seguinte, ao longo da apresentação, vocês podem ir lançando as perguntas no chat, eu vou recolhendo, e ao final a Roberta responde todo esse apanhado que a gente fizer lá no chat, tá bom? Para poder seguir a linha de raciocínio, tá joia? Vamos fazer assim, vou deixar vocês com a Roberta. Muito obrigada, Beta. Um beijo. Pois bem, queridos, boa tarde a todos. Eu quero agradecer as palavras da Mariana, né? Coisa de amiga. Não sou tão boa assim, não. A gente vai se esforçar para chegar no nível do grupo do CEFOR, que tem atuado e tem trabalhado de uma forma tão bacana nesses workdays. A gente tem sido público também fiel desses encontros, e acho que o IFES todo mundo que está com a gente aqui, que não necessariamente é do IFES,
tem muita coisa para compartilhar. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, eu quero agradecer a presença de todo mundo e dizer que a gente vai trabalhar junto, porque existem algumas coisas do direito autoral, especialmente naquilo que tange a educação à distância, o ensino remoto. Existem coisas que, paralelamente a gente está trabalhando, estão sendo trabalhados também, especialmente pelos juristas, porque existe muita jurisprudência sendo formada na medida que a gente tem a utilização tão intensa e não programada por conta da pandemia da educação à distância e do ensino remoto. Mas a gente vai falar algumas coisas que já estão compiladas, vamos dizer assim. Não tem o intuito de esgotar, acho que isso é claro. A gente tem o intuito de trazer para uma linguagem mais simples aquilo que a gente tem na legislação, na doutrina e na jurisprudência, que trata da temática. A gente vai fazer isso em 3 blocos de bate-papo, de conversa, são 3 encontros, justamente por conta da amplitude dessa questão. E nesse momento agora, como ela tem sido relevante. Nesse encontro de hoje, a gente vai trabalhar o direito autoral e o plágio sob o aspecto das perspectivas da LDA, que é a Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610, de 98. No segundo encontro, que será em julho, na primeira semana de julho, a Mariana está finalizando a programação e ela vai divulgar para vocês, nós vamos estudar juntos, compartilhar esse conhecimento a respeito dos limites da proteção autoral e como é que se dá essa transferência, como é que funciona licenças, como é que funciona a cessão. E num terceiro encontro, a gente vai propriamente falar sobre o direito autoral na educação. Efetivamente, como é que a gente vai usar vídeo do YouTube, como é que a gente vai usar textos, imagens, como a gente vai fazer isso de forma prática nas nossas aulas, nas nossas salas de aula, especialmente a sala de aula virtual. Então, é assim que a gente começa o nosso assunto, o nosso papo. Eu queria que vocês ficassem muito à vontade. A gente não quer esgotar o tema e também não tem a pretensão de alcançar todas as possibilidades da questão autoral, mas a gente vai tentar juntos contribuir aí um pouquinho para esse momento que a gente vive, tá bem? Então, a gente vai começar com a questão do direito autoral e do plágio, tentando fazer minimamente uma distinção que é necessária, uma vez que a gente confunde na prática o direito autoral e o direito de imagem. Ambos são direitos protegidos na Constituição Federal. Ambos são cláusulas pétreas da dignidade do homem, que a gente vai falar um pouquinho à frente, mas eles são diferentes. Quando eu estou falando de direito de imagem, eu estou falando de uma proteção que é dada à minha personalidade física e que vai encaixar os meus traços, meus gestos, as minhas atividades, os meus sorrisos, o meu choro. O direito de imagem é o direito propriamente da minha imagem física. Eu tenho direito inviolável a essa imagem. Para que alguém possa utilizar da minha imagem, precisa haver a minha transmissão, a minha disponibilidade para esse indivíduo. A transmissão do direito de imagem, a minha titularidade, nunca vai deixar de ser minha. O direito de imagem é sempre meu, é intransmissível. Mas eu vou dispor através de termos de cessão ou licença. Por exemplo, o jogador Neymar tem o direito da imagem dele e ele licencia esse direito para algumas marcas. Esse direito é sempre do Neymar, ele não vai transmitir a outra pessoa. A marca não é detentora do direito de imagem de Neymar, mas tem uma licença de uso. Diferente é o direito autoral, que também é um direito personalíssimo, mas ele é um direito que tenta proteger, que protege a engenhosidade humana. Não são aspectos físicos, mas são aspectos intelectuais que são protegidos. Eu não posso renunciar, não posso alienar, ou seja, não posso vender, não posso trocar o meu direito autoral, e eu não posso também deixar de considerar jamais que esse direito é meu, mas eu posso transmitir a outros, eu posso licenciar, eu posso dispor, eu posso ceder para que outras pessoas explorem o meu direito autoral. Embora eu nunca vá deixar de ser autora daquele intelecto formado, daquela obra intelectual, eu vou poder transmitir a outro para explorar, ok? Então isso é uma coisa importante, especialmente nesse momento que a gente fala, por exemplo, no ensino remoto, das videoaulas. O indivíduo tem o direito autoral acerca daquela obra intelectual que ele criou, aquela engenhosidade, aquela forma de ensinar, aquele conteúdo que foi programado, planejado, disponibilizado,
mas a imagem dele, a figura física também precisa ser protegida. Então, são duas coisas distintas que a gente não pode confundir. O nosso conteúdo desse Workday é o direito autoral. O direito de imagem, ele basicamente sugere-se que ele pode ser composto com um termo de cessão de uso. Então, se eu preciso usar uma videoaula de um professor, em razão do direito de imagem, basta que ele me autorize a utilização. Ok? Nós vamos falar do direito autoral, que é um pouco diferente disso. Mas só para deixar claro que são coisas diferentes. Ambos os direitos, o direito autoral e o direito de imagem, estão protegidos na Constituição Federal, são invioláveis, a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Isso está ligado ao direito de imagem, ok? Só que a gravação das pessoas, sob o aspecto de direito autoral, também está protegido na lei de direito autoral, e a gente vai falar um pouquinho. Hoje a gente não vai se adentrar muito ao direito de imagem, e sim ao direito autoral, tá bem? Só para ficar claro, que algumas pessoas têm me perguntado, ué, mas as aulas que eu estou fazendo uma webconferência, como é que funciona a minha imagem naquela gravação? Isso é direito de imagem, precisa ter um termo de cessão, o uso da sua imagem tem finalidades próprias, específicas, que você precisa autorizar. E aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá bem? Para a gente não atropelar o crescimento do nosso conhecimento aí, porque juntos nós vamos desenvolver um pensar sobre o direito autoral. Isso é muito mais relevante, porque diante dos casos concretos, a gente consegue resolver quando a gente entende a base do que seja o direito autoral. Ok? Então, o direito autoral, ele está dentro do ramo da propriedade intelectual, nasce do intelecto humano. Dentro da propriedade intelectual, eu tenho dois tipos de propriedade. A industrial, que é aquela que é utilitária, que estão ali as invenções, as marcas, o desenho industrial, e do outro lado, o direito autoral, ok? Que ele é imaterial, meramente estético. Embora possa ter uma utilidade, não é exigido do direito autoral uma utilidade. São as obras artísticas, literárias, científicas, e dentre esse arcabouço de obras está, por exemplo, aquilo que interessa a maior parte de nós, creio, educadores, a questão da inventividade do professor, né? Aquilo que ele usa para ensinar e aquilo que ele produz ao ensinar, os produtos didáticos que advêm da relação do processo ensino-aprendizagem. Então, é importante que a gente saiba que ambos são propriedade intelectual, mas são tratados de forma distinta. Existe uma legislação específica para a propriedade industrial e uma legislação específica para direito autoral, sobre a qual vamos conversar nessa tarde. Na propriedade industrial tem uma diferença muito grande também, que é necessário que haja um registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, ou INPE. Já no que tange ao direito autoral, a gente não exige a obrigatoriedade do registro, muito embora ele exista na Biblioteca Nacional e também no que tange à música na UFRJ. Mas esses registros têm uma natureza diferente e é direito autoral do autor, existe paternidade, ainda que não haja registro. Eu vou explicar isso também. Então, o que vem a ser o direito autoral, o nosso objeto de estudo de hoje, que não se confunde com direito de imagem, que não se confunde com propriedade industrial? O direito autoral é uma proteção ao autor enquanto suas obras intelectuais. O que é obra intelectual? Aquela que externaliza o espírito do indivíduo. A legislação trata dessa forma. É a exteriorização do espírito do autor. É um DNA do autor. Essa propriedade é imaterial, é incorpórea, justamente porque ela se materializa em suportes, mas ela vem da engenhosidade humana. Então, existe uma necessidade de proteger essa engenhosidade humana, e a legislação, inclusive, ela trata de forma categórica o que é que pode ser protegido e o que não pode ser protegido. A gente tem expresso na legislação, que é na Lei de Direito Autoral, que a gente vai conversar sobre ela hoje. Então, como é que eu protejo essa engenhosidade? Eu protejo essa engenhosidade de qualquer forma que se produza ou reproduza essa exteriorização do espírito do autor, sobre qualquer meio, em qualquer suporte, seja tangível ou intangível. E atualmente, quando a gente fala das novas, nem tão novas assim, tecnologias, a Lei de Direito Autoral, muito embora seja de 98, ela tem uma
um alcance a todos os suportes previstos, porque ela fala que é qualquer suporte e qualquer meio. Muito embora a gente entenda a legislação de forma restritiva, porque o direito autoral ele é restrito, cada tipo de uso tem um tipo de autorização, e aquela autorização é restrita, nós vamos ver à frente, qualquer suporte e qualquer meio precisam obedecer o direito autoral. E lá no artigo 7º da Lei 9.610, de 98, a gente vai ter o conceito de obra intelectual, e que a gente tem muita coisa para discutir aqui nesse dia, nesse Workday, para bater um papo, para conseguir juntos chegar a um consenso que muitas vezes a doutrina não tem, do que vem a ser protegido, o que pode, o que não pode. A gente não vai se preocupar em ler, né, claramente, mas que vocês podem dar uma consultada, inclusive esse material vai ficar disponibilizado, depois a Mariana vai conversar como é que ela vai disponibilizar, por isso que ele está cheio de detalhes aí, justamente para vocês revisitarem, tá, o material. Qual que é a base do direito autoral? A gente tem a base na Constituição Federal, e é muito importante que a gente entenda que o artigo 5º da Constituição Federal, que é o artigo que a gente chama de cláusulas pétreas, ou seja, aqueles direitos, condição mínima do indivíduo, né, que lhe dá a dignidade de ser humano, dignidade da pessoa humana, é o princípio que está por trás do artigo 5º da Constituição Federal. Entre esses direitos previstos no artigo 5º, desse rol de direitos, a gente tem o direito autoral. Então, o nível, o status do direito autoral no nosso país é bastante relevante, é o status constitucional. E ele trouxe, em 88, esse status, justamente depois de alguma discussão do nascedouro do direito autoral, que data de 1711, né, do século XVIII. Então, a gente tem uma relação estreita entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito de propriedade, porque a Lei 9.610 e a Constituição dão status de propriedade, de bem móvel ao direito autoral. E a gente vai ver o que isso significa. Mas, não obstante o direito de propriedade do autor, nós temos um direito que também na Constituição Federal e que está relacionado ao direito autoral, que é a função social desse direito autoral. A propriedade do direito autoral se dá mediante uma função social, qual seja, especialmente o acesso à cultura e o acesso à informação. Justamente por isso que a gente vai dizer que o grande contraponto do direito autoral são os limites que precisa se equilibrar entre o direito do autor e o acesso à cultura e à educação. Muitas vezes nós vamos ver obras intelectuais não protegidas pelo direito autoral, pela LDA, justamente porque o intuito da educação e da cultura é superior à questão da propriedade. Ok? Então, essa titularidade do autor, que a gente fala, pode ser transmitida, pode ser cedida, pode ser licenciada. E ao autor, e somente a ele, cabe a decisão acerca disso. Ok? A LDA, ou a Lei de Direito Autoral, a Lei 9.610 de 98, ela tem uma inspiração internacional. E alguém pode perguntar, nossa, Roberta, mas a LDA é de 98 e a Constituição Federal de 88. Como é que você explica isso? A LDA, ela veio regulamentar o direito de autor previsto na Constituição Federal. Então, é uma lei que regulamentou o direito autoral no nosso país, tá bem? Ela até hoje tem vigência e ela é a base do direito autoral no nosso país, muito embora nós tenhamos outras legislações esparsas que se ligam a ela, algumas até que revogaram parte dela. Essa lei é a lei que a gente tem como base ainda hoje no nosso país, ela é de 98. E lembrando, qualquer meio e qualquer suporte estão previstas nessa legislação. Então, as novas tecnologias também precisam ser regradas pela LDA. E basicamente, quais são as 3 principais inspirações que nós temos para a LDA? Nós temos a primeira previsão, em 1711, que é o Estatuto da Rainha Ana, e a preocupação na época é porque a prensa de tipos móveis já estava funcionando e as obras literárias estavam sendo copiadas de uma forma indiscriminada. Em 1711, vem o Estatuto da Rainha Ana para tentar regrar alguns direitos desses autores.
Depois vem a Convenção de Berna, de 1886, e eu queria que a gente frisasse junto que essa legislação não só entrou no nosso ordenamento jurídico, ou seja, no Brasil, ela é uma legislação válida porque foi ratificada, foi promulgada pelo decreto 75699 de 75, não só 1975, né, gente? Claramente não é 1875, porque foi posterior. Ela, em 1975, ela entra no ordenamento, a Convenção de Berna, com esse decreto 75699. Essa Convenção de Berna, basicamente, é toda a estrutura da LDA está nela, tá bem? Todos os países que a gente conhece são signatários da Convenção de Berna. É claro que Estados Unidos e China foram os dois últimos países que entraram, ratificaram os termos da Convenção de Berna e que ficaram estabelecidos direitos do autor em relação às suas obras intelectuais, tá bem? Então, a Constituição de 88, de 1988, tinha uma referência, que era o decreto que ratificava a Convenção de Berna. E depois a LDA, em 98, ela vem, não só regulamenta a Constituição, como também traz à tona todo o conteúdo do decreto da Convenção de Berna no nosso país, tá bem? E, por fim, a gente vai falar da Convenção de Roma, em 1961, que tratou de direitos conexos, tá? Não só o autor passa a ter direito, como também aqueles que são intérprete, aqueles que são voltados à radiodifusão, aos fonogramas, esses direitos também foram previstos na LDA, ok? Importante que a gente entenda uma outra coisa, para a gente não confundir. A gente está muito acostumado na cultura americanizada, e a gente tem muitos produtos culturais, muitas obras que vêm de países cuja sistemática jurídica é diferente da nossa. E a gente está muito acostumado com aquele copyright, né, que são os direitos de cópia. E o Brasil, gente, muito embora a gente também tenha, por exemplo, nos softwares, muito comumente o uso do copyright, não é a sistemática autoral que a gente adota como prioridade no nosso país. E aí eu vou explicar qual é a diferença e em que isso repercute. Enquanto no common law, que são esses países anglo-saxões, os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, enquanto eles adotam o sistema de direito autoral, copyright, que significa a questão patrimonial é muito mais ventilada, o viés econômico é mais evidente, o foco é na obra e na cópia, na replicação que se dá dessa cópia. Enquanto esses países do common law adotam o copyright, a gente no Brasil e em vários outros países continentais adotamos o direito autoral francês, é uma outra teoria. A preocupação não é a obra, a preocupação é o autor. Ou seja, é proteger aquele espírito externalizado do autor, é proteger o direito moral que o autor tem à sua obra. Não significa que no Brasil o direito patrimonial, a repercussão acerca da cópia, não seja relevante. Não é o mais relevante. Então eu vou dizer a vocês que no nosso direito, que é o direito embasado no direito francês, a sistemática priorize o direito moral do autor à obra. O direito patrimonial da obra é muito mais perene, é mais fácil que seja transmitido, é mais fácil que seja cedido. Já no copyright, nós não estamos focados no autor. O autor não tem muita relevância, e sim a sua obra, a repercussão econômica que a sua obra vem trazendo, ok? Então isso é muito relevante, porque quando a gente for ler a LDA, a gente vai ver que muitas vezes a questão patrimonial é deixada de lado, são muitas exceções ao uso, sem repercussão, sem contraprestação econômica ao autor. Então, a lei vigente no país é essa, traz alguns aspectos importantes, como os prazos de proteção, os conceitos de autor, coautor, produtor, enfim, traz os limites e algumas exceções para essa utilização também. Em 2013, a gente teve aí a vigência desde então, a vigência da Lei 12.853, que alterou alguns dispositivos da lei da LDA, mas só no que tange a questão da gestão coletiva de obras, ok? Não é coautoria, é gestão coletiva. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso no nosso segundo momento de bate-papo no Workday, que provavelmente vai ser no dia 8 de julho,
porque a gente precisa saber a diferença entre um coautor e um gestor coletivo. O gestor coletivo, por exemplo, é um gestor de enciclopédia, vamos lá, ele pega conhecimento de vários autores e ele vai fazer a gestão daquele material. Então, a enciclopédia é uma obra de gestão coletiva. Tem um exemplo de gestão coletiva que vem à minha cabeça aqui agora. E o que significa a lei dizer, já nos primeiros artigos, acho que no terceiro, que o direito autoral é um bem móvel? O bem móvel é um bem que se locomove, que se movimenta com muita facilidade. O indivíduo que transmite um direito móvel, um bem móvel, ele não perde a sua propriedade, ele pode transmitir, ceder, licenciar e continua sendo dele. E ele pode fazer uma série de negócios jurídicos, que a gente vai chamar de negócios jurídicos, com esse direito que ele tem. Então, o direito autoral, embora incorpore, embora imaterial, ele é um direito a um bem móvel, ele é tratado do mesmo jeito que você tem um carro, ok? Com algumas diferenças, porque, por exemplo, eu não posso dispor, eu não posso dar a outro a autoria daquilo que eu criei, tá bem? A lei me veda fazer isso. Quais são as características que eu tenho nas obras de direito autoral? Duas delas são muito relevantes. A lei fala em algumas, mas duas a gente precisa entender porque isso diferencia um plágio de uma obra original. Originalidade e criatividade são coisas relevantes quando a gente vai caracterizar o direito autoral, uma obra intelectual passível de ser protegida por direito autoral. Original significa não é cópia de lugar nenhum. É original, é só produzido pelo intelecto daquele indivíduo, externaliza as características daquele indivíduo e não de outro. Então, isso significa, por exemplo, que uma paráfrase não é passível de ser protegida por direito autoral, ok? Não é, inclusive está na lista daquilo que é exceção ao direito autoral, tá bom? E outra coisa é a criatividade do autor. Ele tem que ter sido único na forma de expressar a obra intelectual. O direito autoral, gente, não se preocupa muito, aliás, não se preocupa nada no quão artística, o quão literária, ou quão científica é aquela obra. Aquele material não é bonito, aquele material não é bom, aquela música, nossa, é uma música que não é feia, a letra é feia, a sonoridade é feia, não está afinado. Isso não é relevante para o direito autoral. É criativo e é original, aquilo vem de um inédito daquele autor, então ele é passível de ser protegido pelo direito autoral. Lá no artigo 7º, a gente tem o rol de coisas possíveis de serem protegidas pelo direito autoral. As obras literárias, música, produção científica, né, livros, rádio, né, programa de rádio. Então, a gente protege como um todo toda obra exteriorizada do intelecto do homem. Aquilo que sai de nós como original e criativo é protegido. E aí, como é que você pode pensar comigo assim? Então, uma aula em que eu estou dispondo de conteúdos prévios que eu tenho, que eu aprendi de conteúdos que eu li, não podem ser originais. Não, não é isso. Na medida que você toma para si conhecimentos, ok? Você cria o conteúdo, a forma de explicar aquele conteúdo. Claro que quando você vai criar uma teoria, vai passar um conteúdo, você tem que dizer quem é que deu base ao seu pensamento, ao seu conhecimento. E aí a autoria dessas pessoas vai ser registrada. Mas aquela forma de ensinar, aquela forma de dispor do conteúdo, de organizar o conteúdo, de planejar, isso é seu, é o seu DNA de professor. Então, isso é sim passível de direito autoral, é a sua inventividade, é a engenhosidade que você aplicou em transmitir aquele conteúdo que, muito embora não tenha sido inédito sob o aspecto material, aquele conteúdo você aprendeu de alguém, esse alguém vai ser, obviamente, registrado no seu ensinar, mas esse processo de ensino-aprendizagem que você está criando, ele é só seu e ele é sim passível de registro autoral. E o artigo 8, a gente tem produções que não podem ser protegidas, não possuem criatividade. Por exemplo, ideias, manuais, folhetos indicativos de uso de algum produto.
Isso não pode ser licenciado de uma forma, protegido como direito autoral, porque, primeiro que isso pode estar na cabeça de todo mundo, né? Então, ideia não pode ser protegida por direito autoral, entre outras caracterizações que estão lá no artigo 8º, e que eu gostaria que vocês pudessem visitar da LDA, porque é bacana para a gente entender o que pode e o que não pode. Eu entendo que o público que a gente tem aqui hoje pode ter outros que não educadores, mas a maior parte penso que seja de educador. Acaba que a nossa preocupação é o que eu posso fazer sem ferir o direito autoral, é o viés, e o outro viés é o que eu posso fazer para o meu direito de autor, né? Então é nesse sentido que a gente vai tentar trabalhar nesses 3 encontros que a gente pretende fazer com vocês. As dimensões do direito autoral, e aí a gente já entra na questão da sistemática do direito francês, que eu falei para vocês, do direito continental. Existem 2 grandes dimensões do direito autoral, ou seja, 2 grandes proteções que eu vou dar ao autor. Estão ambos no artigo 22, previstos, da LDA, e a partir de agora, quando eu falar LDA, é a Lei 9.610, de 98, tá, gente? Então, ambos estão no artigo 22 da LDA, e que diz assim, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre as obras que criou. Então, o direito que é do autor é o direito moral e o direito patrimonial. E aí você diz, o que são esses direitos moral e patrimonial? A própria lei dá conta de esclarecer para a gente. O direito moral está previsto no artigo 24 da LDA. É aquele direito que nasce para proteger a minha externalização do meu espírito. É aquilo que é incorpóreo, é aquilo que é imaterial, é o meu direito a ter paternidade daquilo que eu criei. É o meu nome sempre está associado à obra que veio da minha inventividade, da minha intelectualidade. Gente, quando eu falo sempre, vamos botar caixa alta, é sempre. Nós vamos ver que em alguns casos, uma vez que a gente adota a sistemática continental, o direito patrimonial nem vai ser tão relevante, mas o direito moral à paternidade é sempre observado. Então, isso aí dá a nós essa sistemática de característica do direito francês. Mesmo diante do momento em que eu licencio, que eu cedo ou que eu transmito causa-morte para os meus herdeiros, o direito moral sempre vai ser preservado, a paternidade da obra sempre vai ser preservada. Então, não tem momento que aquela obra vai ser desassociada do seu autor sob o aspecto da paternidade, da onde ela veio, quem criou. Outro direito moral, que está previsto no artigo 24, é o direito ao inédito. Significa que o autor pode entender que ele não quer divulgar, publicar, ele não quer repercutir a obra que ele criou. Então, existe um filme, que não me lembro agora o nome, não me recordo, mas acredito que alguém já tenha assistido, em que o indivíduo, ele é um autor fracassado, não consegue criar suas próprias obras, e um dia ele está em determinado lugar, encontra uma maleta, eu acho que, se eu não me engano, ele foi a um sebo, não tenho certeza, ele encontra uma mala, ele leva essa mala para casa, ele compra essa mala, e quando ele chega em casa, ele encontra uma série de manuscritos, uma série de papéis, e as histórias são lindas, são maravilhosas, e ele decide publicar. Não tem autor, ele publica como se fosse dele a autoria, e aí essa pessoa, que é o verdadeiro autor, vai em busca dele, e uma das coisas que ele fala, eu não quero repercussão patrimonial disso. Você não tinha o direito de externalizar o meu eu, a minha identidade, externalizar quem sou eu. Essas linhas diziam quem sou eu, e eu não queria que ninguém soubesse quem sou eu. Então, esse direito é um direito inédito. O autor não necessariamente tem que publicar. Ele não quer, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Tá? É o direito moral que ele tem. Outro direito é de reivindicar e modificar a obra, ele mesmo pode alterar, ele pode fazer o que ele quiser com a obra, e independente de terceiros concordarem. Direito ao acesso raro, ele pode dar acesso só especificamente quando ele quiser, para quem ele quiser e se quiser. Direito à integridade da obra, ninguém pode modificar, ninguém pode alterar essa obra sob nenhuma justificativa. Então, esse direito moral, ele é inalienável e imprescritível da personalidade. O que significa isso?
eu não posso barganhar, vender, trocar esse direito moral, e não posso, e não vai haver prescrição. O tempo, o decurso do tempo, não vai transformar esse direito em menos importante. Eu sempre, como autora, vou ter direito moral às obras intelectuais que eu criar. Ok? Direito patrimonial tem previsão no artigo 28 da LDA. Nada mais é, gente, que aquilo que o nome diz, é a contraprestação econômica da exploração da obra. Todo aquele que explora uma obra intelectual e que vai ter cunho econômica essa exploração, deve ter a autorização, a cessão, a licença daquele que é o detentor do seu direito, porque o direito patrimonial é do autor, que vai gozar e fruir, ou seja, vai utilizar, aproveitar, fruir das obras, desde divulgar, traduzir, adaptar, reproduzir, qualquer direito está encaixado no direito patrimonial, ok? E aí eu falei para vocês no início do nosso bate-papo que esses direitos têm, que o direito autoral ele tem entendimento restrito, interpretação restrita. É nesse sentido, tá? Significa assim, eu tenho uma seção de uso para fins de divulgar. Se eu quero reproduzir, aí eu não posso, eu tenho que ter outro termo de cessão, outra licença. Cada coisa que eu quero fazer tem que ter um tipo de licença, um tipo de cessão diferentes. Então, não é porque o autor me deu o direito para usar que eu vou poder transmitir para outros, que eu vou poder reproduzir, que eu vou poder adaptar e fazer uma outra obra. Não, ok? Cada coisa teria sua especificidade em relação às autorizações, tá bem? E aí o artigo 28, é importante que a gente saiba que ele é um rol meramente exemplificativo, que a gente fala que são números clausos dentro do direito. Significa que se surgir por conta de uma nova plataforma, um novo suporte, uma outra forma de explorar economicamente uma obra intelectual, eu preciso entender que, embora eu não esteja no rol do 28, eu vou precisar de um outro termo, de uma outra seção também, tá bem? Então, a eventual autorização de hoje também não abarca uma plataforma que venha a surgir, uma tecnologia que venha a surgir, um suporte futuro. Se a gente tiver uma outra mídia, eu autorizo o uso, a divulgação numa mídia, e depois surge uma outra mídia, como tem acontecido constantemente na nossa sociedade, as tecnologias têm cada vez evoluído. Surgiu uma outra tecnologia, tem que haver um outro termo de cessão e uso, tá bom? A gente não vai pressupor que se eu posso usar na internet, eu vou poder usar, de repente, em uma outra tecnologia. Mari, o que você acha da gente conversar um pouquinho a respeito das dúvidas, para que a gente não se alongue muito? Se tiver alguma dúvida aí que a gente possa esclarecer, o que você acha? Tem sim, tem sim. Vamos lá? Quer que eu te passe? Vamos lá. Vamos pensar para ver se a gente consegue encaixar nesse conteúdo aí, para ver se fica bacana. Ok. Tem perguntas aqui do Alessandro, ele fala sobre softwares de detecção de plágio. Olha só o que ele perguntou. Roberto, softwares de detecção de plágio podem ser considerados integralmente? Haja visto que os resultados da detecção são dados em percentual? A lei faz diferença entre 1% ou 99%? Pois é, Alessandro, a sua pergunta é muito bacana. A gente vai falar um pouquinho de plágio no final desse encontro, mas eu acho legal a gente falar agora o seguinte, que eu já acho que é interessante que a gente antecipe. Todos os softwares que a gente utiliza, que eu conheço, de detecção, eles são softwares que apontam indícios de similaridade, tá bem? Então, para você falar que aquele material é uma obra, é um material que é proveniente de plágio, não só percentual é levado em consideração, tá bem? Precisa ser considerado a questão da utilização, o intuito da utilização, ok? E se aquela falta de indicação do autor foi meramente problema de citação e referência, ok? Ou se de fato aquele autor quis trazer para si a paternidade daquele material. São coisas diferentes e que a gente só consegue entender no caso concreto. Então, toda vez que há uma detecção, que a gente chama de plágio, porque os softwares vendem como plágio, né? Mas a gente vai chamar no direito de
grau de similaridade, existe um indício de um grau de similaridade entre uma obra produzida por um autor e uma outra já produzida por outro, a gente vai ter que fazer um encontro, avaliar em que aspecto aquela utilização se deu e se, de fato, a intenção daquele autor foi ser pai, né, ter a paternidade de algo que não é sua paternidade, ou se há uma redação truncada que criou esse grau de similaridade. Então, isso aí é muito complicado, porque precisa de ser mais acurada essa interpretação aí, essa análise do caso concreto. Mas, em tese, a lei não fala se existe pequeno ou grande plágio. Plágio é plágio, a gente vai ver a diferença entre plágio, e existe uma diferença que o artigo 46 fala, por exemplo, para a gente, daquilo que não incide direito autoral, por exemplo, pequenos trechos. Então, a gente vai avaliar isso também quando a gente vê a diferença entre pequenos trechos, que não entra em direito autoral, né, tendência da proteção, que é diferente. Joia. Tem mais coisa, Beta. O Isaac perguntou, na perspectiva do aluno, também devemos pedir autorização, consentimento para a gravação das aulas online em ambientes como o Google Meet, né, ou o Zoom? Pois é, Isaac, lá no início do nosso bate-papo eu falei sobre direito de imagem, né? Quando você fala assim, quando você faz a pergunta, pedir autorização para gravar a aula, você tem dois aspectos. A imagem do professor e dos demais alunos que, de repente, estão sendo expostos ali, a imagem e a voz. Quando a gente fala direito de imagem, aí vai abarcar também a questão da sonorização também, de uso de imagem e voz, tá? E também tem agora imagem, voz e dados, que é uma outra legislação. Mas, de qualquer forma, quando você fala de autorização, a lei, a Constituição Federal, deixa claro que é inviolável a intimidade, a honra, a vida e a imagem da pessoa. Então, isso significa que ninguém pode gravar outrem sem autorização. E essa autorização, eu costumo aconselhar aquele que grava e dizer, ó, essa reunião está sendo gravada, alguém se opõe? Quando eu faço gravação das minhas aulas, eu espero todas as pessoas entrarem e falam, essa reunião está sendo gravada, alguém se opõe? Aquele que se opõe, aí eu vou precisar resolver, porque, na verdade, a oposição vai fazer com que eu não possa fazer uso da imagem e da voz. Não significa que eu não possa gravar, eu não posso fazer uso, que é uma consequência do direito de imagem, não é verdade? Eu gravo por uma questão, de repente, metodológica, eu estou gravando a aula, mas eu não posso expor a aula, eu não posso expor a imagem e a voz daquele aluno, e se o professor não concorda, do professor também. Que a gente vai discutir isso no terceiro encontro, Isaac, que eu acho que vai ser bem bacaninha, porque a minha ideia é que a gente faça um encontro de pensamentos e que a gente juntos chegue a formas de fazer. Vamos fazer junto, orientações gerais de como fazer junto a questão da educação à distância e do ensino remoto. É justamente isso. Como é que eu vou, que termo eu tenho que ter do meu aluno, como é que eu vou usar, em que modalidade eu uso, meus limites para usar. Lá no terceiro encontro, que a gente vai falar da educação e do direito autoral, a gente vai aprofundar um pouquinho isso. Beta, tem mais coisa. O Douglas, primeiro ele agradece a apresentação e dá os parabéns, e pergunta o seguinte, como ficam as questões das imagens? Quando montamos um material no Moodle ou em slides, podemos replicar imagens sem autorização? Aí, Douglas, eu vou tentar entender a sua pergunta sobre dois aspectos. Você está falando de autorização, quando você cria um material no Moodle e você faz slide, você está falando que o slide é de alguém e você está trazendo para a sua sala no Moodle. E tem uma outra questão, quando você usa imagens, por exemplo, do Google e traz para o seu slide. Então, eu vou responder as duas coisas. Primeira coisa, quando você vai usar o slide de um outro colega e vai trazer para a sua sala do Moodle, é muito simples, e a gente vai chamar de direito moral de paternidade, autoria. Você sempre vai trazer a autoria desse indivíduo. E aí isso não é, vou lembrar novamente aqui, não é unânime na doutrina, mas alguns entendem que quando não há repercussão patrimonial, e é para fins educativos, porque o artigo 46 fala da questão da educação, e a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouquinho, eu não preciso necessariamente da autorização, porque não existe repercussão patrimonial e não existe e o fim é educacional, meramente educacional. Mas pode ser que naquele uso educacional existam
exista repercussão. Então, eu penso que o ideal seria, além da paternidade indicada, que também haja uma autorização simples daquele que produziu o material, tá bem? Então, você pode, sim, usar material de outro colega, desde que permaneça o direito moral, a paternidade e a autoria. E, em relação ao direito patrimonial, deixe claro que não existe repercussão financeira e patrimonial e que é para fins meramente educacional de transmissão de conhecimento. Podendo, também é legal a autorização do autor. E aí eu vou para aquela segunda parte da pergunta que eu imaginei. Será que você está falando de imagens do Google que você traz para o seu slide? E aí eu vou te dizer, existe uma forma de licença que é a Creative Commons, que é a mais usada pelo YouTube, pelo Google, e que a gente vai falar nela, se não me engano, esse segundo Workday, que aí eu vou explicar cada tipo de licença e cada tipo de sessão, e como é que eu trago para a utilização, e quais são os limites de utilização, mas basicamente para a gente antecipar, porque nesse primeiro bate-papo é legal que a gente deixe isso claro, o Google, por exemplo, e o YouTube, trabalham com a Creative Commons, ou seja, são licenças gratuitas, públicas. O indivíduo vai estabelecer, quando ele publica nesses bancos de dados, ele estabelece o tipo de licença que ele está entregando para o usuário. Inclusive, você consegue, tanto no YouTube quanto no Google, saber que tipo de licença você tem para usar. E aí, no segundo encontro, a gente vai falar um pouquinho como é que você descobre se aquela imagem ela é de um banco público, gratuito, aberto, ou se ela é de um banco privado, que alguém, por algum motivo, colocou lá e você está enxergando. Então, a utilização vai depender, ok, Douglas, da imagem lá do Google que eu estou falando, ou de outra fonte que você pegar. Se aquela fonte é um banco de dados particular e você pagou por ela, o uso já está previsto provavelmente no contrato que você assinou no pagamento daquele banco de dados. Se o banco de dados for, por exemplo, um Google, o banco de imagens do Google, o banco de vídeos do Google, vai depender de como o autor cadastrou quando disponibilizou na rede para você, tá? O YouTube e o Google, eu vou adiantar, trabalham basicamente com o uso, com a licença Creative Commons no uso. Você pode usar, você não pode disponibilizar financeiramente, explorar economicamente. Acho que se eu não me fiz entender, Douglas, mantém de novo aí a perguntinha para mim, por favor. Temos mais. Agora está chovendo pergunta. Você me diz aí se você quer continuar com a apresentação ou se a gente... Vamos responder mais uma, Mari, e aí eu continuo, porque algumas já até estão dentro da apresentação, então de repente até esclarece. Já, ok. A Ana pergunta assim, ciência aberta, acesso ao conhecimento, direito de todos para minimizar o processo social de forte exclusão social. O que podemos discutir sobre isso? Acesso ao conhecimento, exclusão, inclusão. Ana, eu sou bem adepta a isso que você está falando aí. O meu pensamento é bem restritivo em relação ao direito autoral, justamente porque nessa relação que a gente trabalha da educação, cultura, é o limite justamente, eu falei lá no início que o limite do direito de propriedade ao bem móvel, o direito autoral, existe um limite muito intenso que é o acesso à cultura e o acesso à educação. Toda vez que um direito moral e patrimonial, especialmente patrimonial do direito autoral, ele impede, minimiza, dificulta o acesso à cultura e à educação, nós vamos ver que no artigo 46 existe um rol, que também não é exemplificativo, podem existir outras exceções ao direito patrimonial do autor. Se a gente considerar que o direito moral, sempre, naquele caixa alta que eu falei, sempre vai ser respeitado, o direito patrimonial, ele é minorado, ele é minimizado, ele é deixado de ser considerado em alguns momentos. Aí, quando você fala de inclusão, por exemplo, me lembro aqui, também a gente pode discutir um pouquinho, da questão da Convenção de Marrakech, que trouxe, de 2015, mas só entrou no nosso ordenamento em 2018, o direito de adaptação para fins de inclusão, para aqueles que têm deficiência visual. Então, assim, a inclusão também é levada em consideração sob o aspecto de direito autoral, porque a gente já tem um indício, desde 2018, na lei de direito autoral, de que aquelas obras que estão sendo adaptadas para inclusão, perceba, o direito autoral, sob o viés patrimonial, especialmente, não vai prevalecer. Então, a inclusão vai prevalecer, a questão do direito social, da cultura e da educação. Eu espero que eu tenha conseguido te atender.
Mari, vamos mais um pouquinho à frente, depois a gente volta? Perfeito, está tudo anotado aqui, tá, gente? Fiquem tá tranquilos, tá, Mari, Marisa? se tiver alguma coisa aí para você comentar comigo aqui, gente, porque eu não estou vendo os comentários de vocês, a Mari que está trazendo para a gente aqui. Se porventura tiver alguma coisa que você acha que seja relevante, você traz para mim, interrompe aqui, por favor, tá? Eu, então, bate-papo. Posso comentar sim, está todo Vamos mundo lá. elogiando. Que bom, que bom. E agradecendo as explanações, né, os esclarecimentos. Todo mundo gente, achando o tema muito pertinente. Puxa minha orelha aí se eu estiver sendo muito prolixa, ou se a linguagem não estiver muito acessível. Eu estou tentando fazer o meu máximo, mas vocês sabem que a gente está numa ciência meio dura, que é o direito, e às vezes a gente comete algumas gafes aí. Então, me ajudem para que eu possa ser o mais clara possível. E lembrando que eu não tenho a expectativa de conseguir resolver e responder todas as demandas, porque muitas coisas a gente não consegue, porque o direito autoral é uma gama muito grande, especialmente agora com as novas tecnologias, então a gente precisa junto fazer o tempo todo, e também a gente não vai conseguir acessar todo o conteúdo, tá? Mesmo que eu brinquei com a Mari, eu preciso de uma trilogia nesse Workday, né? Eu falei, tem que ser 3 encontros pelo menos, mas na verdade eu queria mais porque não dá, mas aí todo mundo ia cansar de mim, né? Então, vamos lá. Então, vamos discutir. Eu quero agradecer a vocês também, viu, pela oportunidade que eu estou tendo. Que o CEFOR está tendo, né, gente? Porque eu tenho um munus muito sério aqui, que é representar o grupo maravilhoso que eu atuo, que é o grupo do CEFOR. Todos os campi do IFE estão de parabéns aí com a PNP, com a educação à distância, com o ensino remoto. Eu sei que a maior parte de nós está muito preocupada agora com isso, mas eu falei com a Mari, como é que eu vou falar para os meus colegas, com os meus pares, a respeito de como trazer material para a sala e como se comportar diante do direito que eles têm do uso da imagem, da voz e do intelecto deles, se eu não conseguir esclarecer minimamente algumas coisas sobre direito autoral, que são base para que entenda, porque, gente, a pior coisa é quando você não entende o porquê, não é isso? Então, eu prefiro que a gente bata um papo paulatino em 3 encontros, para a gente chegar no 3º encontro e bater um papo no seguinte sentido, estou usando esse vídeo, como é que eu faço? Referencio como, tiro como, licencio como. E as minhas aulas, como é que eu vou publicar isso? Se está no YouTube, se está no Moodle. Então, assim, esse bate-papo na aula 3, eu tenho certeza que a gente vai fazer com muito mais facilidade por conta desses 2 primeiros encontros, tá bem? Então, tenham paciência aí comigo. Vamos falar um pouquinho agora quem é o autor e quem é o titular do direito autoral. O autor é sempre aquele que cria, né, gente? Se é a externalização do espírito do autor, é o DNA do autor, é aquilo que ele é, isso é direito autoral, o autor é sempre quem cria. E aí, por isso que lá atrás eu falei para vocês, assim, não é possível disponibilizar o direito autoral, não é disponível, ou seja, eu não posso pegar o meu direito autoral e dar o meu direito autoral para minha colega Mariana, por exemplo. Por mais que eu goste dela, o direito autoral, o autor sempre sou eu. Eu posso fazer dela titular do meu direito, mas eu vou continuar tendo a paternidade daquela obra. Então, o autor é sempre quem cria, não vai deixar de ser nunca. Ainda que ele morra, ele continua sendo autor. Ok? Isso é muito simples. Quem é o titular do direito? E aí começam as discussões. Titular é aquele a quem o autor, e só o autor, cede ou transfere os seus direitos. E aí, que direito ele vai transferir? Qual é o âmbito do direito que ele vai transferir? Só o patrimonial, queridos. O direito moral do autor não vai ser transferido. Por que não, Roberta? Porque é próprio, nasce dele, é dele. Então, o direito moral só cabe a ele. Aí você fala para mim assim, então quer dizer que se alguém cometer algum uso inadequado do direito de um autor já morto, eu não posso ter direito moral, eu, família, por exemplo? Não, não é isso. Você pode ter, caso a imagem, a figura daquele autor esteja sendo, a gente vai chamar de vilipendiada, aí a palavra aí, aquela pessoa está sendo prejudicada enquanto a imagem que ela tem na sociedade. Aquele autor, Graciliano Ramos, ele está sendo, a imagem dele está sendo vilipendiada, ou seja, a imagem dele está sendo ridicularizada, debochada. Então, efeitos de direito patrimonial, eu vou ceder, eu vou transferir, eu vou licenciar. Mas o direito moral, não, ok? O direito moral, a autoria é sempre do autor, e os direitos que estão lá no artigo 24 são sempre do autor.
O que eu transfiro, então, Roberta? Artigo 28, eu consigo transferir a titularidade, a repercussão patrimonial econômica daquele meu direito, daquela obra intelectual. Então, quem vai poder explorar os direitos patrimoniais vai ser aquele a quem o autor indicou a titularidade. Quais são os termos? Cessão, licença, são vários tipos deles. No segundo encontro a gente vai conversar e vai tentar descrever e categorizar que tipo de licença eu preciso para cada tipo de uso, tá bem? Também tem uma outra forma de haver a titularidade ser mudada, no caso da morte, né? Então, os herdeiros também vão ser titulares de direito se houver morte do autor. E também, a gente vai chamar de obras sob encomenda, e aí a grande discussão da moda agora, quando a gente lê a jurisprudência, são as aulas sob encomendas, videoaulas sob encomenda, todo aquele produto intelectual, gente, que veio por encomenda, e aí a gente vai ter a relação trabalhista aí, né? Você é um cientista, agora nesse momento da pandemia, por exemplo, quantos cientistas estão sob encomenda de uma vacina ou de um remédio para a Covid-19? Então, aquela criação, aquele intelecto utilizado ali, como é que fica? E aí nós vamos falar, o autor vai ser sempre o cientista. O direito de exploração econômica pode vir a ser o titular dependendo do contrato que se tem com aquele que contratou a encomenda, né? É claro que quando eu falo de medicação, gente, de medicamento, de farmaco, a gente vai falar de um outro tipo de propriedade intelectual, tá bem? Não efetivamente obra literária, artística e científica, mas tem uma parte que é científica, a produção científica que vai se dar em relação a essa medicação, por exemplo, essa vacina, tá bem? Mas o farmaco em si, ele é protegido sob outro aspecto dentro de propriedade intelectual também, tá bem? Então, autor e titular são pessoas diferentes ou podem ser a mesma pessoa. Ah, tá, só para... Desculpa. Autor é sempre uma pessoa física, tá bem, gente? Nunca pode haver autoria de pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode ser titular de direito, mas autor não, porque a pessoa jurídica ela não tem engenhosidade, inventividade, inteligência para fazer uma obra intelectual, né? Ela é uma personificação, criação do direito, porque essa pessoa jurídica ela não existe, ela não é uma pessoa, não tem personificação, ela é uma criação jurídica. Qual é a proteção que eu tenho ao direito autoral? Por toda a vida do autor. Toda a vida do autor, aquele que criou a obra intelectual, por toda a vida ele tem proteção. Sério? Sério. Por toda a vida ele vai ter as repercussões patrimoniais e morais da sua obra intelectual. Gente, o direito autoral, na minha cabeça vindo aqui, é a proteção maior que eu tenho no decurso do tempo. O maior tempo de proteção que a gente tem é no direito autoral. Então, as repercussões morais e patrimoniais a todo o tempo da vida do autor. Viveu muito, viveu pouco, está protegido. E quando morre? O autor morreu, faz o quê? Também continua protegido. Quem agora tem direito às repercussões? Os herdeiros. Que repercussão, Roberta? Só as patrimoniais. A exceção daquele direito moral que eu falei para vocês, que é quando há o vilipêndio da imagem do autor, né? Aí a gente vai ter o direito moral encaixado também. Mas, em regra, são os efeitos patrimoniais que estão protegidos após a morte do autor. Por quanto tempo? 70 anos. Então, toda a vida do autor, mais 70 anos de proteção. Ok? Depois disso, Roberta, cai em domínio público. O que vem a ser o domínio público? Domínio público é o livre gozo da sociedade em relação àquela obra intelectual. Uma obra em domínio público não precisa mais de nenhum tipo de cessão, autorização, licença, mesmo que vá ser utilizada para repercussões econômicas. Inclusive, depois do domínio público, qualquer outra pessoa pode pegar aquela obra do autor, adaptar, modificar e fazer uma obra nova que vai passar a ter direito autoral, dos mesmos prazos do originário. Tá bem? E só uma observação, os 70 anos, a gente vai contar a partir do 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor. Tá bem? Então, se a pessoa, por exemplo, o autor morre nos primeiros dias de janeiro de 2020, só a partir de 1º de janeiro de 2021
que eu passo a contar os 70 anos. E existem discussões a respeito disso. Eu não conheço muito a obra, mas aquela obra de Anne Frank, existe uma discussão, porque parece que o pai dela, que era o editor dela, era coautor da obra. O que acontece? Ela morreu, passaram-se os 70 anos, mas o pai morreu depois. E aí, ano passado, salvo engano, ou 2, 3 anos atrás, entrou em domínio público as obras, né? E aí as editoras e todo mundo começou a publicar pra caramba, porque reviveu, né, a história de Anne Frank, e especialmente o público mais jovem comprou muito, consumiu muito, e a discussão o pai era coautor e o pai morreu depois, então não passou os 70 anos, não passaram os 70 anos ainda. Então a discussão é nesse sentido, é uma proteção longa, ok? E é uma proteção que só vai, a partir da morte do autor, só vai subsistir sob o aspecto patrimonial, tá bem? E aí vem a questão do artigo 46, gente, que a gente, na educação, entra nele, basicamente. O artigo 46 da LDA tem uma regra que veio trazida da Convenção de Berna, de 1886, que é a regra dos 3 passos. É uma exceção para não incidência de proteção ao direito autoral. Toda vez que pode haver um óbice à circulação da obra, quando, por algum motivo, o autor vai ser prejudicado, não vai ser prejudicado em relação à sua autoria, ou em alguns casos específicos que a lei fala, por conta, Ana, eu acho que foi Ana que me perguntou, daquele acesso livre à cultura e à educação que eu falei para vocês. E aí o artigo 46, ele traz um rol, que também é um rol exemplificativo, são números clausos, como eu falei para vocês, de algumas hipóteses de não incidência do direito autoral. Ou seja, a proteção autoral, ela não vai se dar quando existe a utilização da obra intelectual naqueles casos, ok? Por exemplo, para nós aqui, voltados mais para a área de sermos educadores, a finalidade educacional. Gente, eu já li algum material a respeito de colegas que dizem que, mesmo para fins educacionais, por exemplo, na sala de aula, para um material ser disponibilizado para os alunos, ou até na sala de aula virtual, que toda utilização de obra intelectual precisa de autorização prévia. Queridos, o artigo 46, ele deixa esse limbo aí de entendimento. Porque o entendimento que eu tenho, por exemplo, é que, sem repercussão econômica para finalidade meramente educacional, o direito patrimonial do autor está lá no artigo 46, é uma exceção, não repercute. Claro, gente, que o direito moral, eu falei lá atrás, sempre, sempre, sempre caixa alta. Então, o direito moral do autor, a paternidade, a autoria, o ineditismo, é sempre do autor. Ou seja, quando eu vou usar para finalidade educacional, não significa que eu vou ter que esquecer quem é o autor e dizer que é meu. Aí sim, estou cometendo inadequação de utilização do material intelectual. Mas quando eu uso, indicando a paternidade do autor, o direito moral está satisfeito. E o direito patrimonial está entre a regra dos 3 passos do artigo 46. Queridos, se eu, educadora, para que eu possa transmitir o meu conhecimento, que eu vou sintetizar, que eu vou planejar, que eu vou estruturar, eu necessariamente uso conhecimentos de outrem? O que seria das nossas aulas se a todo momento de produção de material didático, ou mesmo de fala, de verbalizar minha aula, eu tivesse que ter autorização de todos os autores e herdeiros de autores, porque muitos estão mortos, na minha área, por exemplo, muitos estão mortos. Como é que eu faria? Então, o que eu estou dizendo a vocês é que o 46 nos deixa precavidos de que, com o fim educacional, meramente educacional, de formação, acesso à educação e cultura, nós, educadores, vamos usar obras intelectuais de outros, sempre indicando a paternidade, isso é óbvio, né, gente? Sem necessidade de autorização prévia. Muito embora, muitas vezes, é bem bacana a gente pedir, mandar uma mensagem para aquele autor falando, olha, eu estou usando o teu material, bacana, muito obrigada, é muito legal. Então, assim, tem algum óbice na minha utilização?
Mas não significa que você vai ter que esperar aquele autor ou aquele que detém a titularidade do direito autoral, porque às vezes não é o autor, porque ele cedeu a outro. Imagina. Então, assim, sobre o aspecto de finalidade educacional, o meu entendimento e a corrente que eu me filio, inclusive é uma corrente que não é nem majoritária nem minoritária, porque nós temos algumas correntes no direito autoral sobre o aspecto de utilização para fim educacional, mas é uma corrente forte, ok? Que tem um grande segmento dos educadores, ok? Finalidade educacional é uma exceção à regra da proteção do direito autoral sob o aspecto patrimonial, sempre lembrando isso. Outra coisa, pesquisa. Imagina se a gente tivesse que pedir autorização para uso de obra intelectual quando fosse fazer uma pesquisa, uma revisão bibliográfica, por exemplo. Também não é o caso, tá, gente? O direito patrimonial aí está sendo uma excepcionalidade ao direito autoral, e o que eu sempre tenho que respeitar, o sempre, direito moral, indicar paternidade. Também, consultas em biblioteca. Eu também não preciso de, uma vez que estou dando acesso a terceiros de uma publicação que eu comprei, eu também não vou precisar respeitar o direito patrimonial do autor, porque eu estou, de alguma forma, reproduzindo o acesso das pessoas na biblioteca. A biblioteca também está entre as exceções. Existem outras exceções previstas no artigo 46. Basta que a gente leia lá, lembrando também que não são números clausos, é um rol meramente exemplificativo. Cada caso concreto pode trazer para nós novas exceções, tá bem? Também reprodução de pequenos trechos, aí, Alessandro, que a gente estava falando. Reprodução de pequenos trechos, e aí o grande problema é o que é pequeno trecho? Existe uma discussão grande há uma década a respeito do que vem a ser esse pequeno trecho. Pequenos trechos podem ser xerocopiados, podem ser copiados, podem ser divulgados de forma a maiores públicos, né, gente? Essa reprodução de pequenos trechos está prevista como uma exceção ao direito autoral. E por quê? Por conta do acesso à cultura e à educação. Agora, esse pequeno trecho que não está descrito na lei, acaba ficando ao bom senso daquele que vai utilizar. Muitas vezes esse bom senso não é tão bom assim, né? Mas, de qualquer forma, a lei prevê a utilização de pequenos trechos sem que haja proteção sobre o aspecto do direito autoral. Que proteção, mais uma vez? A proteção patrimonial, né? Outra coisa são breves citações, que a gente também faz nos nossos materiais, especialmente nós educadores. As breves citações, desde que indiquem a autoria, a paternidade, também não repercutem em direito patrimonial. E uma inovação em 2018, gente, desse decreto aí, acho que é o 9522, esse decreto, e aí eu acho que foi a Ana que falou da questão da inclusão, né? Que bacana. O Tratado de Marrakech, a convenção, ela é de 2015, gente, mas só em 2018 o Brasil adaptou a lei 9610, no artigo 46, e incluiu que as adaptações de obras intelectuais para formatos acessíveis não geram repercussão econômica, não geram ao autor direito patrimonial. Uma daquelas dimensões do direito patrimonial, do direito autoral, não vai repercutir. E o direito moral, Roberta? Claro que sim. Aquele que é o intérprete, tradutor, e que vai transformar em acessível aquela obra, vai dizer de quem é a obra, né? A paternidade. Direito moral, gente, lembra que eu falei? Jamais vai deixar de ser considerado, inclusive depois que morre, inclusive quando cai em domínio público. E o domínio público, que está no artigo 114 da LDA, eu já expliquei, quando existe um livre acesso da sociedade, da comunidade a respeito daquela obra intelectual, né? E se dá com o decurso do tempo. Que tempo é esse? A vida do autor e os 70 anos posteriores, contar a 1º de janeiro do ano subsequente da morte do indivíduo, tá? Lembrando que sempre é absolutamente necessário. Gente, parece que eu estou sendo muito prolixa nisso. Não vai falar que eu estou sendo prolixa nisso, mas isso é de propósito. Direito moral, a paternidade do autor é condição imprescindível de qualquer publicação, de qualquer utilização de obra intelectual, tá bem? E aí, vamos lá, Alessandra, ao plágio. Mari, tem alguma pergunta aí que a gente possa antecipar? O que você acha a respeito aqui, ou você prefere que eu termine aqui o plágio? Você que decide, tem 4 perguntas aqui na fila.
É. Então, vamos fazer assim, vamos responder se não for a respeito de plágio. Se for a respeito de plágio, a gente deixa para responder depois. Não é sobre plágio, não. Vamos lá. O Edmar pergunta o seguinte: um gráfico com imagem, um livro ou artigo que foi usado em uma aula online, mesmo com a menção da fonte, precisa autorização do autor? Acho que você até já falou, mas se quiser reforçar. E ele pergunta também, precisa autorização para colocar um link de vídeo no YouTube em uma plataforma digital? Então, Edmar, a primeira pergunta que você fez em relação ao gráfico e imagem é aquilo que eu acho que eu esclareci. O fim educacional, desde que o direito moral tenha sido preservado, a paternidade, no meu entender, e uma corrente grande do direito entende, que está entre as exceções da regra dos 3 passos, do 46, que você não vai precisar pedir autorização, tá bem? Muito embora, se esse autor for alguém acessível, ou esse titular do direito, que às vezes não é o autor, for alguém acessível, você pode solicitar, ou na verdade não é bem uma solicitação como condição de utilização, né? É uma coisa meio que de acordo de cavalheiros. Mas eu, particularmente, faço uso comum desse material, indicando a autoria, preservando o direito moral, e eu vou usar a minha prática profissional. Eu faço muito comunicação quando o autor é alguém do meu núcleo de conhecimento, de núcleo de acesso, ou alguém da minha área, e até eu uso muito essas autorizações, até para que o indivíduo, ei, estou aqui, estou usando você, legal, né? Meio que isso. Muito menos do que para autorizar em si. Em relação ao YouTube, no segundo encontro eu vou explicar como é que o YouTube trabalha a questão das licenças de sessão, mas quando a gente sobe um vídeo para o YouTube, o YouTube pressupõe que a gente tenha lido os termos de uso e a licença que a gente vai disponibilizar ao público em geral. Existem algumas formas de publicar, de subir o vídeo, né? Entre elas o público, não listado, privado, mas de qualquer forma, quando você usa, independente de como o autor subiu o vídeo, o YouTube, de forma padrão, ele usa a Creative Commons como licença. E lá está previsto, e aí a gente vai explicar um pouquinho cada tipo de licença, que o uso para fim educacional, por exemplo, é permitido. Quando você vai subir para uma outra plataforma, na verdade, você não pode subir o vídeo sem autorização, salvo se houver uma licença específica. Nós vamos estudar qual é, porque tem uma licença específica que você pode dar para o indivíduo fazer o copiou-colou, né? Baixa e gera em uma outra plataforma. Mas se você não for tirar o vínculo do YouTube, você pode levar para outra plataforma se a licença for só a Creative Commons. Mas se a licença não for a específica para baixar e gerar em uma outra plataforma um outro link, aí não pode, tá? Tem uma licença específica para isso, que eu preciso falar com você no segundo encontro, ou você pode bater um papo comigo, que eu vou deixar meu e-mail aqui no final do nosso bate-papo, porque é uma licença muito específica para isso que você está pedindo. Beta, as outras perguntas eu vou só passar, mas eu acho que já foram respondidas, só para você confirmar. A Aline perguntou se, no caso de materiais educacionais, autorizações obtidas por meio de e-mail, respondido pelo autor, tem valor, ou necessariamente temos que usar o termo, um documento formal. Aline, essa questão do legalismo, da formalidade do e-mail já foi discutido na jurisprudência há muito tempo. Então, assim, há mais de 10, 15 anos, a gente tem um entendimento de que o e-mail, uma vez que existe uma conta pessoal cadastrada com dados pessoais e existe uma senha de acesso, o e-mail ele garante a titularidade daquele remetente, tá? Assim como também do destinatário. Então, na verdade, eu penso que uma autorização via e-mail, ela tem a mesma função, mesmo peso de probatório do que um documento escrito, ok? Beta, Eliana pergunta sobre videoaulas que precisamos gravar para avaliação das disciplinas. Essas aulas podem ser divulgadas? Aí, Eliana, a gente vai lá no tocante aquilo que a gente discutiu do direito de imagem. Você quer publicar essa aula gravada e ela tem só a imagem do professor e o professor está dando uma videoaula, aí você precisa da imagem do professor, o termo de sessão do uso de imagem do professor, e também do termo de sessão do direito autoral dele. Se também é uma aula que tem imagem e voz dos alunos, tem que ter termo de sessão de uso de imagem dos alunos.
O que nos preocupa, e aí no terceiro encontro a gente vai falar bastante, como é que a gente vai operacionalizar isso na prática, no dia a dia da gente como docente, o que fazer, como fazer. Porque existem também as questões contratuais por trás disso, as relações empregatícias por trás disso. Existe, por exemplo, as aulas por encomenda, não deixa de ser por encomenda um momento que Roberta está usando a carga horária dela para dar fazer um bate-papo, externalizar um conhecimento, é do intelecto dela, tem base em uma série de coisas, ela está aqui com vocês, mas é intelecto dela. Tem direito autoral? Depende. Se eu considerar que eu estou no meu horário de aula, que eu sou servidora pública, que eu tenho uma carga horária a cumprir, efeito patrimonial não vai ter. Mas se a gente quiser disponibilizar isso no canal do CEFOR, como a gente faz, como é que a gente vai usar isso? Um termo de cessão de uso de imagem. Olha só, e direito autoral também. E é legal você ter falado isso, gente, sabe por quê? É bacaníssimo do CEFOR, vocês sabem, né, os outros campi e as outras pessoas, quem não sabe, o CEFOR, como referência da educação à distância do IFES, a gente tem um grupo de trabalho muito bacana, que tem discutido bastante o como operacionalizar esses termos, e estão encabeçados pela nossa diretora, Mariela, uma pessoa muito querida de todos nós, mas desde antes da gestão da nossa outra colega muito querida, que é a professora Vanessa, a gente tem discutido como fazer. Hoje, com as APNPs, e isso foi muito rápido, a gente não só tem que finalizar a discussão que a gente vai adequar, como também compartilhar as melhores práticas com os outros campi. Então, isso está sendo feito, eu não sei a que pé está, Mariela é uma pessoa que tem levado isso muito em consideração com a CGTE, com a CGTI, com a gestão do IFES, né, e conosco, que somos os colegas pares, né, professores, e certamente as orientações vão vir já já. Mas, Eliana, em tese, podem ser divulgadas, mas é necessário que a gente tenha alguns cuidados especiais, especialmente quando não estamos tratando de nós, servidores, que estamos de alguma forma vinculados em obras de encomenda, tá bem? Com o IFES. Beto, uma última. O Douglas pergunta, quando usamos imagem do Google, livros e sites, e adicionamos a slides ou ao Moodle, eu acho que essa pergunta já foi. Então, depende de licença de imagem, utilização e educação, basta referenciar. Pois é, Douglas, você está falando agora do Google especificamente. O Google trabalha com Creative Commons. Então, todo mundo que sobe material para o Google, eu nem sei se o termo é sobe, né? Eu falo muito sobe no YouTube, não sei se é sobe. Mas quem disponibiliza, de alguma forma, na internet, aí o Google vai ter acesso, você está dando previamente, de forma implícita, a autorização do Creative Commons, que é o quê? Pode usar sim, sem efeito patrimonial, se não estiver gerando nenhuma repercussão econômica para aquele que está usando, pode usar desde que a paternidade seja indicada. Em tese é assim. Salvo se subiu para o Google com alguma autorização específica. Aí no encontro 2 eu vou explicar e vou mostrar para você como que eu encontro no Google o tipo de licença que aquele autor deu à obra intelectual. Plágio. Vamos seguir. A gente já não vai demorar muito, tá, gente? Já está acabando. Plágio. O plágio, o que é, afinal, então, depois de tudo isso que a gente conversou, Roberta? O plágio é a inadequação do uso do direito autoral. É quando o direito é protegido, o autor está protegido, e eu, usuário, de alguma forma, descredito esse direito. Eu desprestigio o autor. É ferir a propriedade intelectual do autor, né? Nada mais do que isso. Então, é utilizar-se de forma indevida da obra, sem autorização, sem contraprestação, para casos em que a lei define como não acobertados pela exceção regra dos 3 passos, que são as exceções do 46. Então, toda vez que eu não estou entre as exceções do 46, não tenho autorização prévia para uso, eu uso e não contraprestaciono, eu estou ferindo o direito da propriedade intelectual daquele autor. Direito autoral ferido considera-se, em regra, plágio. Mas o plágio é mais que isso, não é só a utilização indevida. É quando eu faço isso, trazendo para mim a paternidade de algo que não é meu, ok? Então, ou eu não estou no 46 e uso mesmo assim, plágio, ou eu estou no 46 e uso sem autoria, porque toda vez que eu não indico a paternidade, eu desrespeito o direito moral é uma das dimensões do direito autoral, ok? E aí eu vou cometer plágio, inclusive
crime, está lá no âmbito jurídico do Brasil, no artigo 184 do Código Penal. A legislação prevê que aquele que comete violação ao direito do autor, ele vai ter apreensão, suspensão de divulgação, indenização moral. Aí essa indenização moral aqui, gente, é porque o espírito do autor, o DNA do autor foi exposto sem sua autorização, tá bom? Vai ter a repercussão pecuniária, que são as multas, as sanções, e pode responder por um crime e perder equipamentos, no caso de ser radiodifusão ou internet, por exemplo, e pode até ser preso. Claro, gente, quando a gente fala da prisão aqui, a doutrina prevê, mas trata-se de uma contravenção, e aí essa prisão é repercutida em indenizações e outros tipos de sanção, que não a privação de liberdade, mas a restrição de direitos ou multa, tá? E a nova lei de direitos autorais, gente, que foi a lei antipirataria, está muito mais voltada para softwares, tá? De 2003, ela ampliou as punições para quem cometer crimes violando os direitos autorais, muito mais voltados à questão de software, mais preocupada com a questão de softwares. Tá. E aí, no próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões aqui, ó, que são os grupos que surgem na internet, são os grupos de proteção que eu tenho, tipos de licença e cessão que eu vou ter, que vão ter que proteger a propriedade intelectual, o direito de uso, o direito de distribuição e a exploração comercial. Acaba surgindo, a partir da lei antipirataria, esses 4 tipos de uso diferenciados. E aí, antes de eu finalizar com vocês para as perguntas, eu queria deixar encarecidamente o convite para que vocês pudessem estar comigo aqui nos outros 2 encontros que a gente previu. Essas datas ainda vão ser confirmadas com a Mariana, que é quem a gestora desses workdays, mas do dia 8/7 nós vamos trabalhar limites do direito autoral e a transferência. Eu vou falar de cessão, tipos de licença, eu vou falar em cada uma das plataformas como é que eu faço para obter com e sem repercussão patrimonial, tá? Pagando ou não pagando para usar. E no dia 4 de agosto, Workday 3, direito autoral e a educação, especificamente vou trabalhar educação à distância e o ensino remoto, os limites, como referenciar cada uma das plataformas, como é que a gente pode usar cada material, não só a gente utilizar para as nossas produções, como a gente é protegido diante daquilo que a gente produz como material didático, tá bem? Queridos, tem sido um tempo muito bacana esse com vocês aqui. Eu espero que eu, mesmo não alcançando todo o conteúdo, que aquilo que eu me propus a fazer hoje, eu tenha conseguido representar o CEFOR diante desse grupo tão bacana que nos assiste aqui no nosso canal do CEFOR. Quero agradecer imensamente a oportunidade, especialmente a gestão do CEFOR, a Mariela, todo o grupo envolvido, a Mariana, que tem tanto carinho conosco aqui. Eu vou deixar o meu contato, o meu e-mail é roberta.almeida@ifes.edu.br. Desde já, eu vou abrir para as perguntas, a Mari vai trazer, se acontecer alguma delas ainda, se ela existir, e vou pedir a vocês que estejam comigo aqui no dia 8/7, ou em outra data que a Mariana for indicar para a gente como sendo a mais conveniente para o nosso segundo encontro, tá bem? Obrigada. A gente que tem a agradecer, Berta, foi impressionante, assim, o volume de informação e a forma como você passa isso, né, você é muito contundente, é muito coerente e linka as coisas, você é maravilhosa. Deixa eu puxar um pouquinho de saco da minha amiga, meu gente. Deus, amiga. Rasgar seda um pouco. É coisa de amiga, fala sério. Mas obrigada, Mari, obrigada a oportunidade. Imagina. Então, a gente tem mais 2 perguntas, pelo que eu levantei. A Rafaela, ela perguntou assim, estou criando uma apostila, eu acho que ela não é servidora do IFES, talvez. Legal. Estou criando uma apostila para instituição de ensino para a qual eu presto serviço. Posso registrar minha autoria para esse material, caso eu saia dessa instituição e vá para outra? Olha, Rafaela, isso que você falou é justamente uma temática que a gente vai discutir bastante, porque causa muita controvérsia. Essa apostila que você está criando é mediante um contrato de trabalho, mediante uma contraprestação da sua carga horária de trabalho. Então, o titular do direito é
provavelmente deve ter previsão no seu contrato de trabalho, mas se não existe a previsão, esse titular de direito continua sendo você, mas existindo a previsão no contrato de todo o material que você produz, a titularidade é da instituição de ensino, você não tem direitos patrimoniais a respeito. Então, uma das dimensões do direito autoral, que é direito patrimonial, seria porque é uma obra sob encomenda, porque você está sendo contraprestacionada, a contraprestação econômica aí seria entendida como a carga horária que você está recebendo, seu salário, né, o contrato. Agora, o direito autoral sempre será seu. O direito autoral sob aspecto moral sempre será seu. A paternidade, a autoria. Isso significa que essa instituição de ensino jamais vai poder tirar o seu nome desse material produzido. Então, toda vez, em qualquer suporte, sob qualquer meio que houver disponibilização, mesmo que não seja para fins de reprodução econômica, a sua autoria vai ter que ser sempre indicada. E você, aí vai caber uma outra discussão, e aí eu só posso te responder com total certeza, se eu ler o contrato que você está submetida, você pode fazer uso para fins econômicos? Eu não sei. Se no seu contrato estiver prevendo que o titular do direito a titularidade é exclusiva da instituição de ensino, então você não vai poder fazer uso para fins de exploração econômica. Por exemplo, em outra instituição de ensino, vender esse material, publicar como livro, aí você não vai poder. Sempre o direito moral te alcança, mas o direito patrimonial, no caso de obra por encomenda, que me parece que é esse caso que você está dizendo, e por que eu entendo que é por encomenda? Não é porque te encomendaram uma apostila, mas é porque você tem um contrato de trabalho que prevê o conteúdo, que prevê a disciplina, e você está publicando um material, provavelmente, sob as expensas da instituição de ensino. Perfeito. E uma última, Beta, a Celina, ela talvez seja quer saber sua opinião sobre isso. A superexposição online pode gerar uma explosão de processos de plágio no Brasil, já que o hábito de leitura é baixo? Com certeza, Celina. Inclusive, a gente já tem sofrido isso, já tem uma série de instituições de ensino que estão utilizando-se, até por conta da adaptação que foi muito célere, muito rápida, né? Muita gente tem usado materiais de outros professores em sala de aula virtual, e muita gente tem fechado pacotes de cursos com videoaulas de outras pessoas, sem a devida autorização, sem a contraprestação econômica. Vai repercutir, sim, os processos no judiciário em relação às duas dimensões do direito autoral, tanto a econômica, patrimonial, quanto a moral. Vai ter um boom, porque a gente foi, entre aspas, pego de surpresa na utilização, não sabe como utilizar, e aquilo que eu provoquei os meus colegas queridos, e você também, claro, está sempre muito convidada, no 3, no workshop, no Workday que nós vamos fazer no 3, no encontro 3, a gente precisa conversar qual é a saída, como que a gente vai se proteger o nosso trabalho de educador, proteger como a gente vai ser veiculado. Eu queria fazer isso junto com vocês, sem a pretensão de saber a resposta. Beta, novamente te agradecer, tá? O interessante é que você faz toda essa apresentação de um arcabouço, né, legal, conceitual, e a gente já sabe que você deu spoiler, né, das datas, mas foi bom porque o pessoal já se organiza. E depois, nos próximos encontros, a ideia é ver isso na prática, né? Exatamente. Então, essa dinâmica que você empreendeu é muito interessante, né? A trilogia vai ser extremamente válida, né? E então já temos as datas, né, das próximas, aí a previsão, eu acho que não se alterará, né? E aí agradecer ao pessoal, a gente tem muitos elogios e agradecimentos, né? Realmente foi muito bom e muita coisa a trilhar, né? A gente tem que sempre aperfeiçoar o que a gente está fazendo, né? Pessoal, eu não vou poder abusar muito mais da Roberta, porque ela tem uma aula daqui a meia hora, ela precisa dar uma respirada, beber água. Isso. Né? E eu só queria, pessoal, lembrá-los, né, que agora na próxima semana temos um novo Workday
com a professora Vanessa Batestin, ela vai falar sobre EAD e tecnologias, no dia 30, às 16 horas, tá? Então, é o último desse mês de junho, e daí, na semana que vem, a gente já tem a nova programação, completa para o mês de julho, tá? Acompanhem, né, pelas redes sociais, as ações do CEFOR são sempre divulgadas lá. Essa aula vai ficar disponível no canal do YouTube, e também vamos disponibilizar na base de conhecimentos do CEFOR, né? Estamos vendo uma maneira de colocar essas aulas lá também, com os slides, que foi uma demanda que está surgindo, e aí os slides também ficarão lá como material, né, de estudo, de referência, tirar dúvida, né? Então, se teve algum colega que não pôde assistir agora, vocês vão poder, né, indicar para assistir num outro momento, vai ficar gravada sim, tá bom? Rafaela perguntou aqui, no YouTube e na base de conhecimento do CEFOR, tá bom? Acho que é isso, né? Beta, obrigada de novo, obrigada, pessoal, que participou. Vou te liberar para você poder se preparar para a sua próxima aula. Verdade. Muito, muito agradecida, você sabe, nossa, né? Você mora num lugar muito especial do meu coração. Eu estava com muito medo, mas nem precisava, né? A galera é muito gente boa, foi massa. Obrigada. Não, e as perguntas ótimas, né? Isso é muito importante, né? Obrigada, gente. Grande abraço, até a semana que vem.